primeiro lugar, queria fazer uma pergunta para o Fábio, que veio da plateia. Os neoclássicos usam o conceito de eficiência como parâmetro para avaliação dos mercados e políticas. Na sua opinião, o conceito de eficiência é válido para a economia como um todo? Existiria um conceito austríaco de eficiência? Eu falo chacoalhando as mãos, então preciso deixar o copo de lado, entendeu? Equivalente a amordaçar. Sim, não há talvez uma falsa sensação de oposição extrema entre o arroz e feijão usar oferta e demanda, o conceito de ótimo de Pareto, de eficiência, é muito útil. Só que os livros estão dizendo que isso tem que ser usado com cuidado, né? Tem que ter muita interpretação filosófica por trás dos usos corretos da teoria econômica. Então não há uma rejeição do conceito de otimalidade. O conceito de equilíbrio é útil para entender quais são as forças que levariam uma tendência a ir numa certa direção ou outra em direção. Usar literalmente o conceito que gera uns problemas, né? Por exemplo, Stiglitz, né, um economista aí que vocês veem bastante na imprensa, ele tem essa retórica do estilo, eu deixaria os mercados funcionarem se eu chegasse no equilíbrio eficiente. Como eu não consigo, tem falha de mercado, falta de mercados completos. Como o Davi Ricardo não conseguiria comprar uma opção que ele pudesse comprar uma ação da Microsoft 300 anos depois, então os mercados não são completos. Então a falha de mercado não é eficiente, você tem que estatizar. Eu não estou brincando, ele fala, tem que estatizar o investimento. A crítica do Hayek seria, você não teria essas opções, essas alternativas, se não houvesse a competição que é imperfeita, que levaria à descoberta dessas alternativas. Então, aí é um mau uso da ideia de eficiência, embora seja fundamental como um limite. Assim, é como se a física sem atrito, não está dizendo que nós vivemos num ringue de patinação, mas é útil para conseguir pensar, para depois pensar as modificações do mundo real. Eu não vou deixar de usar F igual a MA quando eu falo isso. Bom, dito isso, existe sim uma alternativa ao conceito de eficiência pura, que é o conceito que o Hayek chama de coordenação de padrão, né? Que eu não consigo explicar isso em poucas palavras, né? Mas ele vai substituir, bom, que nem eu disse, vamos substituir uma metáfora mecânica por uma metáfora biológica, de adaptação, né? Então, em vez de chegar no ótimo de Pareto, vamos partir do péssimo de Pareto. Vamos partir do modelo hipotético de ignorância perfeita. Todo mundo nasce com amnésia, né? As pessoas vão realizar péssimos negócios. E a questão é, será que eles vão aprender com esse processo, com seus próprios erros, né? E vão chegar a um grau de coordenação melhor? Daí a questão é, dado mudanças na economia, quão boa é o processo de adaptação a essas mudanças? Então, ele vai estudar não equilíbrios, mas padrões de coordenação, né? O critério ele não é operacional, né? Que é a crítica que o Stiglitz vai fazer. Não, mas você não consegue calcular isso numa fórmula. Bom, porque o conceito não pode ser representado através de uma variável. Tá, então, mas o conceito é usado na prática, para quem não é, a gente colocou em termos abstratos, pegam textos que tratam as questões, existem diferenças substanciais de política econômica derivadas de uma abordagem neoclássica ou de uma abordagem austríaca. Pega Kirchner, por exemplo, lá o livro principal dele. Vejam como a diferença de tratar a publicidade, qual é a diferença de tratar o monopólio. Existem diferenças substanciais sobre política econômica derivadas dessas teorias diferentes. Ou seja, é uma teoria, não é a crítica de... essa teoria não é operacional, então ela é só blá blá blá, filosófico, não chega lá, não é verdade. Tem diferenças substanciais das duas visões, né? Bom, mas o critério utilizado pelo Hayek é o de pattern coordination, que está bem discutido no próprio livro que o professor Biratã citou, o livro do Mário Rizzo, né? Economia do Tempo e da Ignorância. Está lá a sua alternativa à ideia de eficiência paretiana, né? Perígio, no segundo, tem uma pergunta ali atrás primeiro, por favor. Parabéns pela palestra dos senhores, muito instrutiva. Meu nome é Leandro, eu queria fazer uma consideração e gostaria que vocês comentassem o grau de bobagem que eu posso estar falando, né? Tem um livro do professor de Direito aqui do Rio Grande do Sul, parece que até faleceu agora, muito famoso, o Ovidio Batista, que é processo de ideologia. E no decorrer do livro você vai percebendo qual é a ideologia que está por trás do que ele está escrevendo, né? E numa parte ele fala assim, que infelizmente não dá para existir um país socialista no mundo capitalista, né? Meio que lamentando o fim do socialismo e tal.
porque sempre tinha um remanescente capitalista para estragar tudo. Mas nós sabemos que é o contrário, né? Que só pode existir alguém tentando ser socialista num mundo capitalista porque ele copia os preços de mercado dos países capitalistas, né? E trazendo isso para dentro de um mesmo país, que a gente tem as políticas públicas poderiam ser mais ou menos interpretadas como se fossem esses modelos socialistas dentro de países capitalistas. Então, o sistema público de saúde, vamos dizer, para quem não tem condições de pagar, dentro de um mercado de saúde privado. Não seria uma forma importante de combate de ideias e de desenvolvimento de pesquisas, tentar mostrar que, se você quer uma política pública de saúde, você chega à conclusão política de que você quer ter uma política pública subsidiando quem não tem condições, mostrar que você precisa de fomentar ao máximo uma economia de mercado naquele setor, para que quanto melhor for a economia de mercado naquele setor, vai ter uma política pública razoavelmente melhor também. Ou seja, o parasita ele melhora de acordo com a saúde do hospedeiro. Era isso que eu gostaria de perguntar. Bira, você quer tentar? Eu diria que a melhor das políticas públicas é aquela que não existe. Nas áreas... Não que o Estado deva se abster, na minha visão, de cumprir o seu papel em certas áreas, como, por exemplo, educação e saúde, mas ele deve entrar indiretamente nessas áreas e não através de políticas. Ele deve pagar para todos estudarem, para todos terem acesso à saúde e não ficar recitando aquilo que eu chamo de teorema do subdesenvolvimento fundamental da América Latina. João é pobre porque Pedro é rico. É a cabeça de sul-americano. João pode ser uma pessoa, pode ser um sexo, pode ser uma raça, pode ser um país, pode ser uma região. João é pobre porque Pedro é rico. E daí deriva diretamente um corolário que é aplicado pela nossa atual política externa, que pode ser assim resumido. O somatório das pobrezas é igual à riqueza. Vamos juntar Brasil, Venezuela, Bolívia e vamos bater de frente com os Estados Unidos, com a Europa e com o Japão. Quer dizer, eu acho que no Brasil a gente tem que avançar muito ainda, primeiro para convencer as pessoas a reduzir o tamanho do Estado. Ele está inchando nos últimos anos de uma forma até escandalosa. E segundo, sei lá daqui a quanto tempo, aí passar para essa discussão que você levantou, que eu acho interessante, né? Como o Estado deve, em que áreas ele deve ficar, em que áreas ele deve intervir. Porque os candidatos que nós estamos vendo aí, se nós formos olhar para o passado e para o presente deles, nós vamos olhar para o nosso futuro com bastante preocupação. O Estado vai continuar crescendo, invadindo a nossa iniciativa, você não vai poder mais fumar nem na sua casa, se o Serra for presidente. Quer dizer, as pessoas que invadem a terra dos outros vão ter a vida mais facilitada e assim por diante. Então, acho que essa questão que você levantou é importante, né, sobre a qualidade das políticas públicas, mas o que está acontecendo no momento não é nem a questão de qualidade, é uma questão muito pior do que isso, que eu não posso comentar porque eu não sou advogado criminalista. Perinja, tem uma pergunta? O Hélio, eu queria cumprimentar primeiro o elogio ao poder de síntese dos dois nossos parceiros. O Bira colocou que maravilhosa aquela sua exposição ali do período de produção, aquele gráfico. Agora, eu acho que você faltou da ênfase que ali também não é só a poupança forçada, que ali estava a real do início. Eu creio que ele, o Hélio, você deve fazer com que ele coloque no livro, que a gente comprou o livro dele lá, mas não tem isso aí. Ou se agregue, né, essa bonita exposição sua. O próprio Hayek garante que se beneficiaria dela, o Bira. Olha, eu ouvi falar que vem um novo livro por aí que vai constar esse tipo de coisa. Vai constar. Fábio, você deu muita ênfase no início como um problema de alocação de recursos para todos, inclusive para o austríaco, quando, na verdade, os austríacos não há esse problema de alocação de recursos, já que a ação individual, e ela se faz pela ação e escolha individual em cada um. Ou eu entendi mal? Isso aí. Obrigado. Fábio.
Acho que a confusão vem no uso das palavras. O problema alocativo existe, está no Menger, em toda a exposição é a mesma coisa, só que não se usa muito o termo alocação. Ação individual, mas talvez a confusão, as pessoas criticam a definição do Robbins, alocação de recursos escassos e fins alternativos, como se fosse algo que leva uma visão de engenharia da coisa. Pode ser interpretado como uma questão de engenharia, mas pode ser interpretado como uma coisa não de engenharia, como uma ação humana. Os indivíduos individuais têm meios e fins. Eu preciso fazer. O que eu faço com o meu sábado à tarde? Vou dormir, vou no parque, eu estou alocando meu tempo escasso a fins alternativos. Só a questão de não interpretar como uma questão de um problema de engenharia. Eu posso reduzir a um problema de engenharia. A questão principal é como não será descentralizada, eu faço essa alocação, que não é uma alocação consciente, mas é um problema de alocação. A discussão dessas definições do que é economia é muito proveitoso ler o Economic Point of View acho que é esse o título, do primeiro livro que é a tese de doutorado do Kirchner, né, que ele define, é um estudo do doutorado dele sobre as milhares de definições do que é economia. Né? Daí ali tem uma discussão do que se concorda e do que não se concorda com a definição básica da economia, mas eu discordo, eu acho que o problema o problema da ação humana, como eu defino, é um problema de o que fazer com os recursos escassos para atender às necessidades humanas. A ação é ação proposital. O problema locativo é outra forma de dizer a ação proposital, mas você pode ter diferenças de interpretação, mas o problema básico é o mesmo, sim. Infelizmente, o nosso tempo esgotou, a gente não pode se atrasar hoje. Vamos fazer um coffee break e vamos voltar às 11h05 pontualmente aqui. Obrigado para vocês.